nos falar hoje sobre a Páscoa. Boa noite, amigos. Boa noite. Deus abençoe. Você me falou alguma coisa aí? É uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, que admiramos há alguns anos. E não é para falar sobre a Páscoa. Bom, é um tema correlato. Os acontecimentos que vamos tratar aqui hoje ocorreram na Páscoa judaica há 2023 anos. E é interessante observar que hoje, quinta-feira, Jesus é preso. Amanhã ele será morto. No domingo ele vai ressuscitar. Nós não vamos tratar do processo jurídico de Jesus naquela época. Não vamos falar da covardia de Pilatos, da ação odiosa dos judeus. Não vamos falar da traição de Judas, nada disso. Esqueçamos tudo isso. E tratemos unicamente do simbolismo envolvendo a morte e a ressurreição de Jesus. A gente pode começar dizendo que Jesus morreu naquela noite de sexta-feira, fim de tarde. E o Cristo renasce ou ressurge naquele domingo. E nesse instante, naquele domingo glorioso, podemos observar em nossa alma, nosso conhecimento de hoje, aquela frase que foi ouvida pelos pastores na noite que Jesus nasceu, no dia que Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Os homens de boa vontade são muitos, mas parece que são poucos. Há um simbolismo tanto na morte quanto na ressurreição. Quando Jesus veio ao mundo e disse, entre várias outras coisas, que veio para que nós tivéssemos vida em abundância, foi para que nós não pensássemos tanto na tristeza que a morte provoca para nós ainda hoje. Mais de 2000 anos depois, ainda sentimos essa tristeza, a inconformidade ante a iminência da despedida deste mundo material. Embora tudo quanto ele tem ensinado foi no sentido de nos desapegarmos da experiência material, da vida física, das ilusões da matéria. Mas ainda não conseguimos fazer isso. Mesmo com a experiência do Espiritismo, isto ainda é muito difícil para nós. Hoje, lá em nossa casa de trabalho, recebemos uma companheira angustiada porque o pai está enfermo no hospital. Segundo ela, o pai tem apenas um dos pulmões, tem deficiência cardíaca e, ao fazer uma cirurgia, ao ser levado para uma cirurgia, um aneurisma se rompeu no cérebro dele. Então, ele está na iminência da morte. E ela está um pouco angustiada com isso. Mas isso é bom ou ruim? Não é nem bom nem ruim. É natural. É da vida. Estamos aqui na iminência de voltar para casa. Esta não é nossa casa. Foi isso que Cristo disse. Estás no mundo, mas não pertenceis a ele. Mas fazemos questão, muita questão de estar aqui o máximo de tempo possível. Isso às vezes é bom, às vezes é desesperador, porque nós só vemos o que somos e nos agarramos ao mínimo de esperança assim, e essa esperança muitas vezes é desnecessária, porque há necessidade de voltarmos. Então perguntamos a essa moça,
Você está pronta para libertar-se de seu pai? Ela ficou a pensar. Mas vamos falar do simbolismo da morte. Então Jesus veio nos orientar a respeito dessas coisas todas e disse que nosso mundo não é este, disse que nós somos espíritos, com outra linguagem, uma linguagem que nem todo mundo pode perceber, que não ficamos muito tempo aqui, que vamos e voltamos, é necessário voltar pela reencarnação, mas para que tenhamos algum sucesso em nossa experiência evolutiva, é necessário aprendermos a morrer. O Espiritismo vem melhorar esse entendimento para nós, falando através da palavra desencarnação. Então, o Espírito encarna, pode reencarnar várias vezes, mas para que isso se dê, é necessário que ele desencarne. Ou seja, é preciso que ele não continue a morrer. Dá para entender isso? É preciso que nós não continuemos morrendo como temos feito até a experiência anterior. A partir de hoje, nós espíritas somos convocados, mais do que convidados, somos convocados a não mais morrermos. Agora, daqui para frente, temos que aprender a desencarnar. E é nisso que está a experiência, ou a importância de todo o ensinamento que Jesus nos deu. Então é preciso que a gente entenda o que é a vida. A vida, então, não se resume a esta experiência encarnatória. A vida não é exclusivamente a realidade material. Pelo contrário, a realidade material é uma pálida expressão da vida que se esboça com plenitude na realidade espiritual. Nós somos espíritos ocupando provisoriamente um corpo material e esse corpo está sujeito às vicissitudes da matéria, da vida física. E se nós soubermos cuidar bem deste corpo, nós viveremos aqui o tempo necessário para voltarmos para casa em boas condições. Se não fizermos isto, voltaremos em condição deficitária. O que é o melhor para nós? O melhor é cuidarmos deste corpo para que fiquemos aqui o máximo possível e voltarmos com algumas alegrias na bagagem. Então essa é a grande lição que Jesus nos dá com respeito à vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, conforme ele disse à mulher samaritana no poço de Jacó, lá na Samaria. Mas há uma experiência interessantíssima que todos nós devemos observar no Evangelho, que é aquela ocasião em que ele está, Jesus, na Galileia, lá no norte da Palestina, e vão dizer a ele que seu amigo Lázaro estava muito doente lá em Betânia, no sul, perto de Jerusalém, e ele diz que não havia nada a temer. Então o pessoal que foi dar o aviso volta para Betânia. Mas 2 dias depois voltam para dizer a ele que Lázaro havia morrido. E Jesus diz que o caso de Lázaro não era de morte, era apenas uma doença. Não há palavra doença nesse episódio. Eu estou colocando isso aqui agora para facilitar nosso entendimento. Então, somente depois que eu vou dizer que Lázaro morreu, é que ele vai até Betânia. Então, são 4 dias de defasagem de uma notícia para outra. Ou seja, o pessoal vai 2 dias viajando para a Galileia, em Cafarnaum, para avisar Jesus, volta para Betânia, 2 dias depois retornam para avisar Jesus que Lázaro havia morrido. E nesse momento então é que Jesus volta, vai até a Betânia para ver Lázaro.
E lá, já acontece o que nós sabemos, ele se encontra com Marta e com Maria, que chorosas dizem ao mestre que o corpo já apresenta mau cheiro, que não haveria mais nada a fazer, mas Jesus chama Lázaro e Lázaro sai do sepulcro e volta a viver entre eles. Eu estou lendo este livro, já terminando, um livro muito interessante, uma obra-prima chamada Vida de Jesus, escrita por Plínio Salgado. O livro é maravilhoso, eu recomendo a vocês a leitura. Então, neste livro, por exemplo, Plínio Salgado diz que quando Lázaro é ressuscitado pelo Cristo, ninguém tem coragem de perguntar a Lázaro como é do outro lado. Porque isto, naquela época, assombrava. Hoje nós queremos saber. E, antigamente, ainda ouvimos isso, as pessoas dizerem que ninguém nunca voltou de lá para contar como é. Se existe vida após a morte ou não. E, na verdade, se não há morte, nós já sabemos que a morte não existe, seria vida após a vida, né? Então, a vida após a vida. A vida é contínua. A vida não cessa jamais. E os espíritos têm vindo desde sempre. Isso não é invenção do espiritismo, não é criação de Kardec. Os espíritos têm vindo desde sempre dizer ou trazer notícias do outro lado. Quando meus netos nasceram, já são 4 agora, quando são bebezinhos eu carrego no braço, eu pergunto, e então, que notícia você traz do outro lado? Eu não preciso esperar que os espíritos me digam isso. Os próprios encarnados têm essas notícias. E interessante que minha netinha, foi a segunda neta a nascer, ou segundo neto, e eu olhei para ela e perguntei isso. Ela cresceu, como bebê não tinha como responder, mas aos 2 anos de idade, aos 2 anos e meio, ela me respondeu. Aquela pergunta que eu tinha feito a ela na maternidade. E ela disse, quando os outros estavam brincando, vovô, quando você era neném, eu era grande para segurar você nos braços. Eu perguntei, você era minha mãe? Era. Não sei que encarnação ela foi minha mãe, não sei quando eu fui bebê no passado, mas isto é a resposta que eu pedi para aquela pergunta. Então Jesus nos traz um entendimento sobre a vida ao falar de morte. E então, segundo a Carlos Torres Pastorino, na obra inigualável também, chamada Sabedoria do Evangelho, em 8 volumes, procure conhecer na internet. Não. Escrito 8 volumes. Da sabedoria dele mesmo. Um pesquisador de fôlego e de talento. Então ele vai dizer, Pastorino, que Lázaro era também discípulo de Jesus e tinha a incumbência de seguir os passos do Mestre, de uma certa maneira. E essa maneira era bem diferente da atitude, ou da consideração, ou da atribuição dada aos 12 apóstolos. Bem diferente. Então Lázaro não teve sucesso em sua experiência. Ele tentou fazer alguma coisa, não deu certo, e por isso Jesus não deu grande importância à primeira notícia que recebeu. Lázaro está doente, precisava dele lá em Betânia. E por isso ele não foi. Mas quando disseram que Lázaro havia morrido, ele voltou, porque sabia que tinha algo para fazer lá dentro. Então ele sabia que Lázaro não havia morrido. Ele chama Lázaro, Lázaro então ressuscita. O que é que deu errado? Essa é uma lição, perdão, é uma história bem complexa e prolongada. Porque então, Carlos Pastorino vai dizer que Jesus já era, naquela época, hoje mais ainda, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Já ouviu falar disso alguma vez?
Então, Jesus era sumo sacerdote de Melquisedeque e estava numa condição superior aos príncipes do Sinédrio, a Caifás, a Anás, a todos aqueles fariseus bem considerados no templo de Jerusalém. Estava muito acima, embora tivesse apresentado muito abaixo. Mas Jesus veio dar o exemplo do amor e da humildade. Então, ele, por livre e espontânea vontade, ensinou aos homens como se comportarem uns para com os outros, para crescerem no reino dos céus. Então, ele fala disso a respeito de João Batista. Dos filhos de mulher, ou seja, dos espíritos encarnados, João é o maior deles. Então, ele se abstraía a si mesmo. Falava daquele seu discípulo, que foi seu arauto aqui no mundo, João Batista, dizendo que era o maior deles, mas no reino dos céus, João, o maior na terra, era dos menores. Por conta da experiência de João como Elias no passado, 600 anos antes. Então, sendo sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Jesus tinha muito a ensinar e muito a exemplificar aqui no mundo, para que nós compreendêssemos o que nós podemos fazer em nós mesmos para nos elevarmos perante Ele e perante Deus. Porque Ele então sinaliza para nós, segundo o Capítulo dos Pastorinos, que nós também podemos ser sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Isso significa tendo controle sobre nós mesmos, autocontrole. Isso que Lázaro não conseguiu. Então foi preciso que Jesus interferisse na experiência de Lázaro e o chamasse a novos entendimentos. Então, tanto quanto as pessoas não queriam, assustadas, perguntar a Lázaro como era do outro lado, Lázaro também não dizia, porque ele não sabia o que tinha feito na sua experiência que dera errado. Melquisedeque foi um rei da antiguidade, foi contemporâneo de Abraão. Abraão, o primeiro patriarca bíblico. E, de acordo com os relatos bíblicos, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, porque estava bem abaixo desse rei e que iniciou essa ordem hierárquica. Então, Jesus é o sumo sacerdote dessa ordem, e quem fala melhor disso para nós, hoje pastorino, mas quem falou no passado, foi Paulo de Tarso, na carta aos Hebreus. Então, se lermos com atenção essas notícias, veremos que Paulo se dirigia a nós, como Cristo dirigia a todos nós naquela época e no futuro também, para que nós tenhamos condições de nos enxergar e sermos sacerdotes dessa ordem, cujo templo é a própria alma. E quando conseguimos fazer isto, vamos elevar significativamente, vencendo não somente o temor, mas o domínio da morte sobre nós. E isto fica um pouco claro no Evangelho de Tomé, quando Jesus diz para os seus discípulos: aquele que busca, continue procurando até quando encontrar. Encontrando, ficará perturbado. Estamos perturbados hoje? Terrivelmente sim. E é o Espiritismo que provoca essa perturbação para nós. Eu vou explicar. E, então, perturbado, ficará maravilhado. Estamos maravilhados? Sim, graças ao Espiritismo também. E maravilhado, reinará sobre o todo. Isso é interessantíssimo. Então, vamos começar explicando pelo final. O todo somos nós em nossa dupla natureza. Somos espíritos encarnados, temos um corpo. Logicamente, temos a natureza espiritual e a natureza material ou humana para considerar. O espírito, no nosso estágio evolutivo, já conhece a si mesmo de maneira alguma. E encarnado, o homem tem consciência de si mesmo
nessa estrutura dupla? Muito pouco. Então, quando tivermos plena condição de conhecer a nós próprios, vamos reinar sobre o todo. E nesse momento, a morte não será tormento para nenhum de nós. Por enquanto é. Então, estamos perturbados atualmente. E essa perturbação vem pelo conhecimento que o Espírito nos traz sobre a reencarnação, que nos faz voltar os olhos para trás, considerando nossa experiência atual. Nós sofremos atualmente? Sofremos e não é pouco. Então, olhamos para o lado e, entendendo que já vivemos várias vezes antes, reconheceremos que não fizemos muito boas coisas a respeito de nós mesmos. Por isso sofremos hoje. Então somos herdeiros de nós mesmos, como disse Joana de Ângeles. Isso nos perturba. Eu já fui capaz de cometer vários crimes terríveis, não contra os outros, mas contra a lei de Deus. Ferindo aos outros, eu feri principalmente a lei. E ferindo a lei de Deus, como é que eu fiquei? Em má situação. Mas agora eu estou, além de perturbado, eu estou maravilhado. Porque eu não vou olhar para trás, vou olhar para frente. Eu sou um espírito em progresso. Eu estou sob a lei da evolução. Amanhã eu estarei assim? Não. Por meus esforços estarei modificado. E, segundo Joana de Ângeles, a nossa única fatalidade é a felicidade. Não é maravilhoso? Então, maravilhados, reinaremos sobre o todo, entendendo que somos espírito ocupando momentaneamente o corpo perecível, esse espírito é imortal. Eu vou aos pouquinhos ter controle sobre mim mesmo. Nada então será impossível para aquele que crê, conforme disse o Cristo. Então, o Evangelho de Tomé traz essa informação para nós e nos faz entender que todos nós somos ou seremos um dia sacerdotes da ordem de Melquisedeque, quando compreendermos na plenitude a proposta revolucionária que o Cristo deixou aqui no mundo. Ele que nada escreveu, deixou tudo escrito em letras de fogo em nossa própria alma. Agora temos que despertar aos poucos para essa realidade e realizarmos tudo que Ele me ensinou, garantindo que nós podemos fazer tudo que Ele fez e ensinou e muito mais, ao dizer que nós somos deuses. Essas palavras não são dele exatamente, estão lá nos Salmos, os Salmos de Davi, escritos bem antes de Jesus chegar aqui. Mas, sendo o governador do mundo, o Cristo supervisiona todo esse movimento, digamos, religioso na humanidade. Então, ele recupera esse entendimento e traz para nós a incumbência de recordarmos aos pouquinhos tudo o que nós precisamos saber para estarmos bem na fita junto a Ele. Então, é necessário que nós aprendamos. Quem aqui estuda o Espiritismo? Todos nós, não é? Que somos espíritas, e o espírita tem a incumbência de abrir os livros constantemente. Então, sem estudo não há espírita. Embora Emmanuel diga que todo simpatizante do espiritismo também é espírita. Mas não basta apenas ter simpatia pela doutrina. É preciso que nós participemos ativamente desse movimento. E o movimento pede que nós estudemos. E pelo estudo nós conhecemos os livros que nos trazem notícias sobre o passado, não só relativamente ao Cristo, as atividades religiosas do mundo, mas a respeito de muitas pessoas que deixaram gravadas suas experiências. Neste momento eu tenho me ocupado, Iracema, com
um projeto bem interessante chamado Galeria da Mediunidade. Eu mando para você no Zap, para algumas pessoas. E isso é uma coisa que eu tenho observado na casa espírita. Muitos irmãos nossos, mesmo estudantes do grupo de estudo, não têm ainda cultura espírita. Sabemos do Evangelho, sabemos dos Espíritos, sabemos do céu e inferno, da Gênese, do livro dos Médiuns, mas nossa cultura espírita ainda é incipiente. Precisamos conhecer alguma coisa daqueles colaboradores de Kardec e do Cristo que vieram antes de nós e pavimentaram a estrada que nós estamos palmilhando hoje. Faz sentido isso? Chico Xavier, que foi um grande instrumento do Cristo, e eu peço perdão por estar saindo do tema, mas vou voltar a ele. Chico, com sua experiência psicográfica, transmitiu várias mensagens de muitos espíritos para nós. E um deles foi Militão Pacheco, que foi um médico paulista do início do século XX, que realizou uma experiência muito interessante enquanto esteve encarnado. Desencarnado, ele transmitiu através da mediunidade de Chico uma página interessantíssima que merece nossa reflexão. Essa mensagem está no livro Espírito da Verdade, de vários espíritos, por Chico Xavier. E nessa mensagem ele diz que nós já vivenciamos várias experiências reencarnatórias no passado. Já conhecemos as mais diversas línguas. Já visitamos as mais diferentes culturas. Já provamos os pratos mais diferentes. Já vestimos as indumentárias mais curiosas. Então, já vivenciamos uma longa série de experiências. E o que isso representou para cada um de nós? Então ele comenta: se com tudo isso vocês não aprenderam nada, vocês são simples cadáveres ambulantes. Terrível isso, né? Mas é o nosso retrato. Então, aquele que não sabe de sua história está vivendo? Somos espíritos, já vivemos muito tempo antes. E essas lições, essas notícias de nossas vidas passadas estão nos livros. Nos livros de história. Fomos personagens, talvez, de destaque na história do mundo. Ou que tenhamos sido, talvez, simples camponeses, simples anônimos, mas que fizeram alguma coisa. Nosso nome não ficou registrado, mas nós estivemos lá, fizemos alguma coisa, estamos hoje colhendo exatamente o que plantamos. Então, mais adiante, teremos a consciência mais iluminada acerca de nós mesmos. Porque isso vai acontecer. Então, quando desencarnamos, o espírito recobra grande parte de suas faculdades. No nosso nível evolutivo, não recordaremos de tudo, mas do que foi importante para prosseguir nossa tarefa. Então, Jesus, com sua lição sobre a morte, nos indica isso. Mas então, ele, para morrer, vai dizer que tudo estava previsto. As profecias todas revelavam o que ele passaria até aquele momento na cruz. Ele não escondeu isso de ninguém. Principalmente aos apóstolos, ele falou isso. Mas quem é que deu importância? Estava tudo nas Escrituras. E as Escrituras eram lidas pelo menos aos sábados naquelas sinagogas da Palestina inteira. Mas quase ninguém ligou as profecias à experiência de Jesus. Por qual razão? Porque esperava um príncipe guerreiro
que viria libertar pela força, pela violência, Israel do domínio romano, para fazer com aquela nação que é pequena, preponderar sobre todo mundo. E isso acontece hoje. Israel prepondera sobre todo o planeta, mas na experiência espiritual unicamente. Mas eles querem um domínio efetivo na matéria, porque não compreenderam o que Jesus veio realmente fazer aqui no mundo. Então Jesus é crucificado. E a cruz é um símbolo interessantíssimo para a nossa análise. Segundo Santo Agostinho, repetindo Paulo de Tarso, quando Jesus veio ao mundo, encontrou seres brutalizados aqui no mundo, ainda seres brutos entre nós. Mas naquela ocasião, essa brutalidade, do ponto de vista do entendimento curto e da predisposição à violência, era muito mais assustadora, muito mais gritante do que hoje. Hoje estamos assustados, mas naquela época isso era muito maior, muito mais assustador. Então, Jesus é crucificado e a cruz, para fazer entendimento, pode ser observada de 3 modos diferentes. Há uma cruz que é limitada, é chamada cruz telúrica, diz respeito somente à terra, às experiências da terra. É uma cruz que tem sua haste interceptada pelo braço. Consegue compreender? Então, essa cruz não permite experiência espiritual, por causa do limite do braço superior. Mas então há a cruz crística. Nessa cruz crística, a haste já supera o braço. Fica a maior parte para baixo e uma parte se eleva. Já mostra a verticalidade do espírito, atendendo ao apelo do alto, se predispondo à sua própria elevação. Antes ele estava limitado pela realidade material. E o Cristo então traz a sua cruz crística, ou cruz cósmica, crística realmente, para nos mostrar que precisamos vencer os obstáculos da matéria que nós mesmos criamos para chegarmos à posição mais satisfatória em nosso aprendizado espiritual. Depois dessa cruz, haverá a cruz cósmica. A cruz cósmica é toda quadrada, tem os braços e as hastes do mesmo tamanho. Quer dizer, um dia a nossa experiência ética vai estar do mesmo tamanho da nossa experiência mística. É assim que o Bertolt Rotem fala. E é ele que faz essa distinção entre essas 3 cruzes. Então, estamos aqui aprendendo a nos conhecer para imitarmos o Cristo amanhã. Hoje, o Espiritismo diz que Jesus é o guia e o modelo de toda a humanidade. Mas ainda nos vemos sem força e também sem coragem de imitar o exemplo de Jesus. E o maior desses exemplos é a morte, que no nosso caso não vai ser a morte do corpo, porque Ele não quer que nós morramos, quer que nós vivamos para auxiliarmos o outro a viver também. Por isso é que nosso lema no Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E essa caridade não se faz pela morte, pelo sacrifício do corpo, mas pela vida. Então, querendo que nós vivamos, ele mostra a necessidade de nós experimentarmos a ressurreição. Isso vai acontecer quando nós pararmos de morrer simplesmente e passarmos a desencarnar. Mas até lá, teremos um largo aprendizado a fazer ainda. Segundo Emmanuel, a
ressurreição significa unicamente voltarmos para casa no mundo espiritual, quando isso acontecer, com conhecimento de causa, sem qualquer perturbação e impedimento de nossa readaptação breve ao mundo espiritual. Então a realidade mostra, os Espíritos trazem essa experiência nas psicografias, que a grande maioria de nossos irmãos simplesmente morre e se vê no mundo espiritual como clandestinos. E por essa razão eles vêm à Terra pedir auxílio, porque não compreendem o que aconteceu com eles. Vão para suas casas e ninguém os vê, ninguém os entende, ninguém fala com eles, e é necessário então que eles busquem auxílio. Então os amigos espirituais se compadecem deles e os trazem uma reunião mediúnica, onde o auxílio se faz para eles. Então isso um dia vai acabar quando nós tivermos consciência do que somos e do que acontece nessa experiência de despedida que nós ainda chamamos de morte. Se a morte não existe, isso está patente no Evangelho sobre o Espiritismo, então lá é dito que Jesus matou a morte, e Jesus é o Senhor da vida, então, e diz que, a dos meus ele diz que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, se o que existe é a vida, por que ainda tememos essa experiência chamada morte? Que só acomete o corpo material e nem isso acontece de fato. Porque quando o espírito se liberta do corpo, não há morte para o corpo. A desagregação molecular e essa degradação das moléculas vai formar outros corpos. Então, a morte não existe na economia divina. Então, tudo que há é a vida, pujante em todo o universo. Mas nós, que com nosso orgulho queremos dominar toda a Terra, lamentamos viver tão pouco. E queremos viver na matéria o máximo possível. Antes não houve mais falar disso, Iracema, mas antes, até os anos 60, ou ao século XX, era comum alguns ricos milionários dos Estados Unidos congelarem seus corpos, esperando que a medicina encontrasse uma cura para a morte. E ela é caríssima. Caríssima. Caríssimo. Então, isso deriva do nosso desconhecimento, nossa terrível ignorância sobre o que somos. Então, não sabendo o que somos, nós nos confundimos com a matéria. E ficamos, então, incomodados ante as notícias que vêm de lá. Mas Jesus, ao ressuscitar, traz para nós essa realidade. Não a morte. Tudo o que há é vida. Então, ele se apresenta a seus discípulos e fica com eles durante 40 dias. Esse número faz sentido para vocês? Vocês ficam curiosos com isso? Fica com os apóstolos durante 40 dias. Há uma expressão mística com relação a esse número, 40. 40 dias foi o tempo que Jesus ficou no deserto, sofrendo aquelas tentações do Satanás, coloquei entre aspas. 40 anos foi o tempo que Moisés ficou no deserto ao tirar os antigos hebreus do Egito para levá-los até a terra prometida. 40. E 40 é o número simbólico para explicar o número de reencarnação do Espírito até que ele desperte para a sua realidade. Jesus fica 40 dias com seus discípulos para mostrar a eles que a verdade está na realidade espiritual, não na matéria propriamente. Mas estamos demorando muito para despertar para essa condição e talvez não tenhamos aqui na Terra outra oportunidade. Já sabemos, está sendo alardeado com alguma ênfase, que a Terra está se modificando
a humanidade sendo convidada a se regenerar para garantir a elevação da hierarquia do planeta. O planeta está mudando sua condição. Isso é efetiva através de muitas conflagrações, físicas e morais também. Muitas mortes coletivas estão acontecendo para nos abrir os olhos para essa realidade. Então, o Espírito precisa ter o Cristo como seu leme nessa longa travessia nos mares tormentosos da vida material. Sendo o Espírito encarnado, ele tem a necessidade de encarar a si próprio e fazendo, como dizemos, contato com o Cristo, que não está longe espiritualmente, é o governador da terra, mas está presente em cada criatura aqui na terra. Sendo assim, ele vibra poderosamente dentro de cada um de nós e nos estimula a sair de nossa posição cômoda para irmos na direção que precisamos ir para crescer um pouquinho. Hoje é o grande dia para pensarmos nisso. Hoje, numa reunião mediúnica, recebemos a visita de um espírito que se dizia sem ânimo, cansado. Tudo que ele queria era não existir. O espírito não consegue morrer porque é imortal. Mas alguns espíritos querem desaparecer. E isso é impossível. Conversamos com ele, depois ele se revelou por que se encontrava assim, e na origem de todas essas condições dos espíritos infelizes que devemos visitar nas mediúnicas, o ponto em comum é eu ia dizer pouca, mas é grande, sua grande dificuldade em assimilar a proposta do Cristo. Porque, aparentemente, todos eles tiveram uma experiência com Cristo. Como nós temos também. Hoje já conseguimos compreender o que é Jesus na nossa vida, graças ao Espiritismo. Quando eu comecei, graças a uma pessoa que me orientou nesse trabalho, essa pessoa fez uma pergunta: como você vê Jesus? E eu fui sincero. Eu disse: eu não compreendo Jesus. Como é que uma pessoa tão poderosa, como a Bíblia, o Evangelho descreve, se deixou matar tão facilmente? Eu não compreendia. Eu já compreendo. Então essa pessoa começou a me explicar, me deu livros para ler e eu já entendo. Tudo aquilo foi para que nós aprendêssemos, para que nós despertássemos, para que nós conseguíssemos morrer. E em nós algo precisa morrer, e esse algo é a causa do nosso grande egoísmo, nosso grande orgulho, que é o ego, que nos faz acreditar nas limitações, nas ilusões da vida material. Isso precisa morrer. Mas essa morte do ego não vai ser total. Essa morte significa transformação. Nós criamos o ego, nossos defeitos todos, mas eles não podem morrer, mas podem ser transformados. Hoje o ego nos domina. O ego, criação do espírito ignorante, domina o espírito. Quando o espírito se esclarecer pela luz do Evangelho, agora pelo Espiritismo, ele vai conseguir dominar o ego e torná-lo seu empregado. Então essa é a missão da ressurreição que Jesus nos traz. Quando nós matarmos, limitarmos o poder do ego,
conseguiremos ressurgir, conseguiremos dar um passo na direção do nosso crescimento espiritual. E hoje é o dia que começamos a pensar nessas coisas. E amanhã será o dia de realizarmos essas coisas. Então caminhemos com coragem. Nada é impossível para nós, a não ser que nós não queiramos. E se a vontade for forte, superaremos todos os obstáculos. E meu horário chegou, e assim. Então, tem tempo para concluir. Eu quero contar uma historinha a respeito de Chico Xavier. Chico Xavier, quando começou sua jornada com o Espiritismo, fundou uma casa espírita chamada Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidadezinha de Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais. E eu acho graça, eu gosto de brincar com as palavras, né? E quando eu pensei no interior de Minas Gerais já fica no interior do Brasil, eu estou conseguindo compreender exatamente o que é isso. Porque tudo é interior de Minas Gerais. Mas vamos para lá. Então, eu Chico criou o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e no começo tem uma certa colaboração. Depois, todo mundo abandona Chico, quando as dificuldades começam a chegar, quando a igreja começa a criar problemas com o espiritismo naquela cidadezinha. E Chico está sozinho no centro espírita. E teve um dia que ele não queria ir lá, porque não haveria ninguém para que ele pudesse falar, para que ele pudesse ajudar. Mas Emmanuel apareceu e disse: vá, porque se os encarnados estiverem lá, os desencarnados estarão. E Chico foi. E sentava-se à mesa e falava para as cadeiras. E quem passava do lado de fora, com a janela aberta, via Chico falando. Um dia, alguém parou, encostou o rosto na janela e falou: para quem está falando, Chico? E Chico disse: para Dona Mariquinha. Mas Dona Mariquinha já morreu há 3 anos, Chico. Você que pensa. Ela está aqui dizendo que está muito bem. Chico viu os espíritos. Então, as coisas se modificaram. E no dia que Chico foi para o centro com um amigo, tudo fechado, ele que abria a casa, havia um grupinho esperando por ele na porta. E Chico se espantou e perguntou ao amigo: o que é que essas pessoas querem no centro? Já se perguntaram isso? O que é que vocês querem aqui? Já encontraram? Já conseguiram? Então o amigo falou: eles querem paz, Chico. Todo mundo quer paz, né? E Chico disse: eles não precisam de paz, eles precisam de pá. Se você quer pá, se alguém quer pá, se alguém quer paz, se alguém precisa de paz, vai arranjar essa paz com esforço próprio, trabalhando com afinco para construir ou descobrir essa paz dentro de si. Então, Iracema dá paz para vocês? Ou tira o couro de vocês? Dá 2 paz para cá. Ah, isso sim. Muito bem. Então, trabalhar é o que nós precisamos. Trabalhar principalmente dentro de nós. O trabalho é todo interior. O caminho é somente para dentro. Jung dizia assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Precisa despertar. E com toda a urgência possível. Pela simples razão de que o tempo está passando muito depressa. Hoje pela manhã, uma companheira nossa de outra casa dizia que o dia já tem menos que 24 horas. Tantas são as atividades e pouco é o tempo para cumprir todas elas. Então, se o tempo urge, importa que trabalhemos incansavelmente, principalmente dentro de nós, para que tenhamos paz, a fim de realizarmos a contento as atividades externas. Porque nós precisamos disso, e bem mais do que nós, há quem precise de nós nessa colaboração mútua. Então nos espelhamos do Cristo.
Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E quando Ele pede que nós recorramos a Ele em nossos sofrimentos, vinde a mim todos vós, é porque garante o alívio. Então, façamos essa experiência. Encaremos o trabalho duro, duríssimo de nós mesmos e amanhã nos veremos transformados. Meus amigos, muito obrigado pela paciência, muita paz a todos, boa Páscoa. Agora Mas Francisco Muniz botou todo mundo aí para refletir. E o pessoal do Instagram também, que eu estou ouvindo aqui e essa palestra também vai para o YouTube. E como a gente precisa escutar isso, né? Que a gente precisa de pá para trabalhar. Que a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar em nosso favor. Porque, em verdade, Chiquinho aí, eu chamo ele carinhosamente de Francisco Muniz, mas eu chamo carinhosamente de Chiquinho. A gente se conhece há um bocado de tempo, né, Chico? E é tarefeiro, incansável de Deus, luz e verdade. Quantos anos, Chico? Quase 30 anos do Deus, luz e verdade. Então, você vê como ele milita dentro da doutrina. E como ele colocou aí que a gente não conhece Jesus ou não tem coragem de acompanhar os seus passos. Eu digo mais, só uma frase. Amai-vos uns aos outros. Nós estaríamos vendo tanta coisa que nós estamos a ver, mas ainda não compreendemos. Enquanto não compreendemos Jesus, com tudo que Ele veio fazer aqui, com as paz que Ele deu a cada um, para trabalhar, porque acho que dava assim a paz, não, isso não é para mim, não, isso é para a gente. Vamos dando e seguindo, mas é para nós sim. Tudo que está ali é para nós. Tudo que está ali é para que possamos nós refletir o que é que nós estamos fazendo aqui, o que queremos. Até as coisas mais difíceis, que nem acontecem conosco, mas é para que nós possamos refletir. Porque aquilo que atinge o outro, meus irmãos, nos atinge. O ódio que eu assopro entra na psicosfera do planeta. É amplo, é grande, é universal, vai além do planeta. Nós estamos todos conectados até as estrelas, que nem temos condição de saber quem são os nossos irmãos extra-terra. Nós não nos conhecemos, não é? Jesus esteve aqui, esse ser de luz, esteve aqui nos dando a receita do bolo. E só essa frase, amai-vos uns aos outros, não faça o outro que não queres para ti, só isso nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos entender. O Francisco falou que eu não entendia como que eu sei como Jesus se deixou matar o corpo físico dele. E ele falou, perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Somos crianças no jardim da infância. Ainda não descortinamos o véu da luz que somos nós, seres eternos, que tudo que vivemos levamos em nossa bagagem espiritual, consciencial. É isso que somos. O corpo, modernamente falando, é um avatar. É um avatar que nós vestimos. Cuidamos dele com a nossa capacidade, né, de ter. E quando chegar o momento certo, nós vamos retornar.
A morte de Jesus foi uma grande lição. Ele nos mostrou que a morte, ela apenas ceifa o corpo físico e nós vencemos. E pelo poder de iluminação que ele tinha e tem, ele voltou e a mostrou naquela época, onde a brutalidade, como o Francisco falou, éramos mais duros, ainda temos muitas maldades, mas éramos mais ainda. O homem vivia pouco tempo, porque matávamos uns aos outros. Era sede de poder que ainda reina em nós hoje. Vamos refletir. Melhoramos? Sim, mas temos muito mais para melhorar. Então é isso, vamos refletir nas palavras sábias do nosso irmão Francisco Muniz, que nos trouxe tanta coisa aí, tanto material aí, e é o momento do passe. Eu quero me despedir, do pessoal do Instagram e agradecer por ter nos acompanhado até agora. E essa live também vai para o YouTube. Que Jesus nos abençoe.